Muito bem, pessoal, bom dia. Nesse vídeo, vamos dar continuidade ao estudo de derivadas e vamos falar de quatro conceitos, quatro assuntos. Primeiro assunto, né, taxa de variação instantânea. Então, o que é uma taxa de variação instantânea, né, de uma função f? É simplesmente a derivada dessa função, né? Então, como nós já estudamos derivada, a gente agora está dando uma interpretação para essa derivada, né? Lembrando que na aula passada a gente deu uma interpretação interessante para a derivada, que ela é ali a inclinação da reta tangente, né? E ela identifica quando que uma função é crescente, quando que uma função é decrescente. Aqui nós vamos dar novas interpretações, novas aplicações dessa operação de derivada, né? A primeira é taxa de variação instantânea. Então, a derivada f' ou df dx, tanto faz, né? É a taxa de variação instantânea dessa função f com relação à variável x. Então, se um problema te pedir a taxa de variação, simplesmente calcula a derivada, beleza? Então, pode ser com f' ou y', né? Ambas aí são chamadas taxa de variação da função f ou da função y, né? Ou da função s em relação à variável x, nesse caso aqui do exercício, em relação à variável t. Exemplo, encontre a taxa de variação de s de t igual a 5t ao quadrado menos 10 com relação à variável t no ponto t0 igual a 3. Esse zero não é que o t vale zero, né? É só para dizer que é t índice zero. É um t aí fixo, né? Igual a 3. Resposta, como ele quer a taxa de variação, basta derivar ts dt é igual a 10t, que é a derivada de 5t ao quadrado menos 10. A derivada aqui, 2 vezes 5, 10. Subtrai 1 no expoente e a derivada da constante, 10 vai ser zero. Então, a derivada é 10t. É a nossa taxa de variação. Como ele quer nesse ponto t0 igual a 3, então você pega a sua resposta e substitui o t por 3 aqui e por 3 aqui. Então, depois que deriva, né, sempre assim, depois que deriva que substitui. Então, ds no ponto 3 dt, que é a derivada, ou seja, taxa de variação instantânea, 10 vezes 3, 30. Né? Então, esse primeiro conceito ele só diz que a derivada também é a taxa de variação da função com relação à variável independente. Né? Então, todo problema que te pedir taxa de variação instantânea, derive, beleza? Muito bem. E outro conceito importante aqui na física, né? Que a derivada está relacionada. Então, velocidade e aceleração, né? Ambas instantâneas, né? Então, a derivada de um... Vamos ler aqui, né? Então, se S de t é a posição de um móvel em linha reta, num instante t, então t aqui é o tempo, e S é a posição, né? É o espaço. Então, a derivada S' é a velocidade, né? A derivada S' é a velocidade deste, deste móvel, né? Vou diminuir só um pouquinho aqui a letra para ficar centralizado. Então, a derivada é a velocidade, beleza? Então, exemplo, se S de t é igual a cosseno t, aqui poderia ser qualquer função, né? Raiz quadrada de t, t ao cubo, seno de t. Então, aqui ele deu uma função, cosseno t, que é a posição, olha só, a posição de um móvel, né? Em metros, é a equação horária da posição, né? Equação horária significa, né, que o S é a posição em metros ou quilômetros, né? E o t que está aqui dentro é o tempo, né? É o tempo em segundos, em horas, né? Então, calcule a sua velocidade, né? Instantânea no instante 5 segundos. Então, toda vez, né, que um problema te der a equação horária do movimento, né? Ou seja, a posição, e pedir a velocidade instantânea, né? Não é velocidade média, né? É velocidade instantânea, naquele microsegundo ali, beleza? Aí você tem que calcular a derivada. É o que está dizendo aqui em cima, né? Então, se S de t é a posição de um móvel em linha reta no instante t, então a derivada é a velocidade, ou seja, a velocidade é a derivada, beleza? Então, ao pedir a velocidade, forneça para ele a derivada. É igual taxa de variação instantânea, que a gente viu agora há pouco lá em cima, né? Então, se ele pedir a taxa de variação instantânea, derive, tá aqui. Se ele pedir a velocidade, né?
a partir aqui da posição dele, derive a posição, beleza? Então pronto, resposta. Velocidade instantânea, que é v de t, né? V de velocidade, é igual a derivada da posição, como está escrito aqui em cima, né? Ó, a derivada da posição é velocidade. Então, eu vou ter que derivar essa função que ele deu aqui. Então, se aqui tivesse t ao quadrado, ter que derivar t ao quadrado, que era 2t. Se ele tivesse dado aqui t ao cubo, ia derivar t ao cubo, que é 3t ao quadrado. Mas como ele deu aqui a posição, que é cosseno t, então a derivada é a derivada do cosseno, que é menos seno t. Então acabou, né? Bom, claro que aqui só falta substituir depois que deriva, né? Então substituir esse t pelo 5, né? Então ele quer a velocidade instantânea exatamente no instante t igual a 5, naquele microsegundo ali que o carro está passando ali, qual é a velocidade naquele instante, né? Então vai ser S' de 5, né? Que é V de 5. Então pensa aqui, ó, velocidade instantânea no instante 5, né? Então é só pegar essa derivada que você já calculou e substituir, né? Vai dar menos seno de 5. Esse 5 aqui está em radianos, não está em graus, tá, gente? Radianos, né? Então, ok. Então, assim como o conceito aqui, né, de taxa de variação instantânea é só derivar, esse conceito de velocidade também é só derivar a função posição do seu objeto, né? E outro conceito aqui, ó, a aceleração, né? Então, quem é a aceleração instantânea? Vai ser a derivada agora da velocidade, né? Então, resumindo, ó, a velocidade que nós acabamos de ver é a derivada de quem? Ó, V é a derivada de quem? Da posição S. E a aceleração? A aceleração é a derivada da velocidade. Olha só, a aceleração é a derivada da velocidade. Então, se nesse mesmo problema ele pedisse agora a aceleração instantânea, né, naquele instante, então você teria que derivar a velocidade, né? Então, a velocidade não é cosseno t, a velocidade é menos seno t. Teria que derivar isso aqui, né? Então, se ele pedisse aceleração, eu derivava uma segunda vez, derivada segunda, né? A derivada dessa função que eu já tinha derivado antes vai ser a aceleração, né? Então, vai ser menos cosseno t. E a regra da cadeia, é o nosso terceiro assunto, ela não é uma nova interpretação da derivada, não é uma nova aplicação da derivada, como a gente viu de taxa de variação instantânea, que é a derivada da função, e como a gente acabou de ver a velocidade, né, que é a derivada da posição, e a aceleração, que é a derivada da velocidade. A regra da cadeia é mais uma regra para calcularmos derivadas de funções, tá? Nesse caso, funções compostas. Como é que eu derivo funções compostas, né? Então, uma f de g, isso aqui não é uma explicação, né? É uma função de uma função, tá? F de g de x, linha, como é que eu derivo isso? Então, a regra da cadeia diz, né? Deriva primeiro a função de fora, que é f, calculada na de dentro, repete a de dentro aqui, né? E multiplica pela derivada da de dentro. Então, exemplo número 1. Encontre a taxa de variação de S de t igual a cosseno de e elevado a t. Então, esse cosseno não está multiplicando, né, pessoal? Esse aqui é uma função dessa outra função. Bom, como ele quer a taxa de variação, como a gente viu lá em cima, agora há pouco, né, no nosso primeiro conceito, taxa de variação simplesmente é a derivada, né? Taxa de variação é a derivada, né? Então, vai ser a derivada da função composta, olha só. Né? Derivada da função composta aqui. Então, eu vou usar a regra da cadeia. Isso aqui não é a regra do produto, né? Até poderia pensar que é a regra do produto porque está multiplicando. Mas é a regra da cadeia. Derivada da de fora, derivada do cosseno, que é menos seno, calculada na de dentro, né? Tá aqui, ó, repete a função de dentro, vezes e elevado a t linha, derivada da de dentro agora, né? Essa derivada aqui vai ser ela própria. Então, a resposta final, né? Passa essa função aqui para o lado esquerdo, né? Então, a resposta final menos exponencial de t seno de e elevado a t. Então, é isso que diz a regra da cadeia, né? Deriva o cosseno menos seno. Repete a função de dentro. Vezes a derivada da de dentro. Né? Essa é a regra da cadeia. Outro exemplo. Se S de t é igual a ln de 6t é a posição de um móvel em linha reta, encontre sua velocidade. Como vimos mais acima, né? A velocidade é a derivada da posição. Então, é só derivar, né? Então, lembrando que a derivada do ln é 1 sobre x, lembra disso, né? Então, eu vou ter que derivar essa função aqui.
derivada do ln é 1 sobre esse x que está aqui, ó, 1 sobre 6t, mas pela regra da cadeia que nós vimos agora há pouco, eu tenho que multiplicar pela derivada desse x, né, desse 6t lá. Então, vai ser a derivada da de fora, 1 sobre x, vezes agora a derivada da de dentro, a derivada dessa aqui. Bom, a derivada de 6t é 6, né? Então, 6 sobre 6t, simplificando 1 sobre t. Então, outra aplicação da regra da cadeia, ou seja, deriva de fora, calcula na de dentro, que eu fiz aqui, ó. Derivei 1 sobre x e repeti a de dentro, vezes a derivada da de dentro. Tá aqui. Vezes a derivada da de dentro, né? Bom, aqui o terceiro exemplo. Derive a função f de x igual a 3x mais 5 elevado a 5. De novo, nós temos uma função composta, uma potência e uma função de dentro, né? A função de fora é a função potência aqui. Então, a resposta, vamos derivar, né? Então, f' vai ser a derivada da de fora, que é 5, que lembra da derivada da potência, né? O expoente cai e diminui 1. Foi isso que eu fiz, ó. Expoente cai, diminui 1, calculada na de dentro, né? Lembrando que tem que repetir a de dentro, né? Aqui, ó. Calculada na de dentro, aí depois que deriva a de dentro, né? Depois que deriva a de dentro. Então, foi isso que eu fiz, ó. Derivei a de fora, caiu o expoente, subtraiu 1, calculada na de dentro, vezes a derivada da de dentro, 3x mais 5 linha. Aí eu calculo essa derivada aqui, que é só 3, né? Derivada aqui é o 3, porque aqui vai zerar. Então, vai ficar só 3, tá aqui. E esse 3 multiplica o 5, que ficou aqui. À esquerda, fica 15, 3x mais 5 elevado a 4. Então, esse foi o nosso terceiro assunto de hoje, a regra da cadeia, na qual mostra como calcular a derivada de funções compostas, né? Então, deriva de fora calculada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. O outro conceito é o conceito de máximos e mínimos, né? Que é uma aplicação muito interessante das derivadas, né? Então, por meio da derivada, a gente não só consegue descobrir se a função é crescente ou decrescente, né? A gente também consegue encontrar pontos de máximo da função, que é aquele ponto que está aqui no vértice, né? Qual é o ponto que está aqui no vértice da função quando é máximo e qual é o ponto que está aqui no vértice da função quando é mínimo, né? Então, a derivada nos fornece essas respostas. Quais são os máximos e os mínimos de funções, né? Bom, então é possível encontrarmos máximos e mínimos de funções por meio da derivada, né? Da seguinte forma. Primeiro, encontre os pontos críticos da função, isto é, resolva essa equação aqui, né? Então, o ponto crítico de uma função são os pontos onde ou a derivada é zero ou onde a derivada não existe. Mas no nosso curso aqui, né, a gente vai lidar sempre com onde as derivadas são iguais a zero. Então, resolve essa equação. Resolvendo essa equação f' igual a zero, você encontra as respostas que são os pontos críticos. Pega cada um desses pontos críticos e substitui na derivada segunda, que é a f duas linhas, né? O que é f duas linhas? F duas linhas é o resultado de quando você deriva uma função duas vezes, tá? Então, você pega os pontos críticos, que são as soluções dessa equação, substitui todos eles, cada um deles, né, na derivada segunda. Se essa derivada segunda for um resultado positivo, esse ponto crítico que você achou aqui em cima é chamado ponto de mínimo. Ele vai estar aqui no vértice de baixo. No vértice da função, mas aqui no ponto de mínimo. Se a derivada segunda, né, for um valor negativo, tipo menos 1, menos 2, menos 3, então esse ponto crítico que você achou aqui é um ponto de máximo, né? Então, olha só. Vai estar aqui em cima esse ponto, né? Um vértice aqui no ponto de máximo. Mas se a derivada segunda for igual a zero, aí nada se conclui por esse teste, né? Esse teste aqui é chamado teste da derivada segunda, teste da segunda derivada, né? Bom, então vamos aqui para esse nosso último conceito aqui, né? Que é o conceito de máximos e mínimos. Através desse exemplo, e vamos aplicar isso que nós vimos aqui, né? Como é que eu encontro máximos e mínimos de funções? Para encontrar máximos e mínimos, resolve essa equação, chama essas soluções de ponto crítico, substitui na derivada segunda. Se for positivo o resultado, o ponto é de mínimo. Se for negativo, o ponto é de máximo. Muito bem, então, exemplo. Encontre os máximos e mínimos dessa função aqui. f de x igual a y igual a x ao quadrado menos 6x mais 11, né? Então, para encontrar máximos e mínimos, o procedimento é aquilo que eu falei agora, né?
Agora aqui em cima. Primeiro você encontra as respostas dessa equação para achar os pontos críticos. Então, deriva igual a zero. Derivada aqui é 2x menos 6 igual a zero. E isola o x, né? Então, esse x igual a 3 aqui, que é a resposta, é o único ponto crítico da função. Foi isso que eu fiz, ó. Encontre os pontos críticos, deriva igual a zero. Derivei igual a zero, os pontos críticos só tem um, x igual a 3. Agora eu vou ter que substituir esse 3 na derivada segunda. Vamos lá? Então, primeiro eu tenho que derivar a segunda vez, né? A derivada primeira foi essa, então a derivada segunda é a derivada dessa função. A derivada dessa função aqui é 2. Tá aqui, ó, a derivada segunda é 2. Ó, não tem onde substituir o ponto crítico, né? O ponto crítico é 3. Aonde que eu vou pegar o ponto crítico 3 e substituir aqui? Não tem. Então, f duas linhas de 3 é o próprio 2. Né? Não tem onde substituir e continua sendo 2, que é positivo. Aí você vem aqui para o critério. Ah, é positivo? Ah, então esse ponto crítico que você achou é ponto de mínimo. E qual foi o ponto crítico mesmo? Ah, aqui, x igual a 3. Então, o x igual a 3, ao ser substituído na derivada segunda, nesse caso nem foi substituído, né? Porque não tinha onde substituir. Então, a resposta deu 2 positivo. Logo, esse ponto crítico 3 será o quê? Ponto de mínimo da função, porque a derivada segunda deu positiva, né? Muito bem. Então, outro exemplo. Encontre os máximos e mínimos dessa função x ao cubo sobre 3 mais 5x ao quadrado sobre 2 mais 6x mais 5, né? Então, máximos e mínimos, né? Então, de novo, deriva igual a zero, encontra a derivada segunda. Vamos lá? Vamos derivar a primeira vez, cai o 3, subtrai 1, fica 3x ao quadrado, né? Esse 3 vai cancelar com esse 3, fica x ao quadrado. 2 vezes 5, 10, x sobre 2, né? 10x sobre 2, simplifica, fica 5. Derivada de 6x é 6, derivada de 5 é 0. Não usei regra do quociente para derivar, porque aqui embaixo não tem variável, só conserva. Aqui no 2 também, né? Então, simplificando fica assim, aí você fala, poxa, tem que resolver essa equação. Sim, deriva igual a zero e acha os pontos críticos, que são as respostas dessa equação. Usa Bhaskara, né? Não vou entrar em detalhes aqui na fórmula de Bhaskara, vocês vão tentar pesquisar. E resolvendo essa equação do segundo grau, você tem 2 pontos críticos dessa vez. Da outra vez você tinha um ponto crítico, lembra? Agora você tem 2 pontos críticos. Então, cada um deles, você agora substitui na derivada segunda, separadamente. Vamos calcular a derivada segunda? Bom, se a derivada primeira deu essa expressão, a derivada segunda vai ser 2x menos 5. Está aqui embaixo, 2x menos 5. Pronto, agora eu posso substituir na derivada segunda os pontos críticos que eu achei. Né? Então vamos lá. F duas linhas de x é 2x menos 5. Vamos substituir nosso primeiro ponto crítico, x igual a 2, substituindo x por 2, vai ficar 4 menos 5 menos 1. Logo, esse menos 2 aqui forneceu uma derivada segunda negativa, ponto de máximo. Então, logo, ponto crítico x igual a 2 é ponto de máximo. Agora vamos substituir, né, o outro ponto crítico que eu encontrei, x igual a 3. Substitui aqui na derivada segunda, 3 aqui, 3 aqui. 2 vezes 3, 6. Menos 5, 1 positivo. Positivo. Então, esse ponto crítico é ponto de mínimo. Ótimo. Então, o ponto de máximo é no ponto x igual a 2 e o ponto de mínimo é no ponto x igual a 3, né? Uma outra questão de máximos e mínimos bem interessante aplicada aí à geometria é o seguinte: tenho 300 metros de arame para marcar no chão um retângulo no chão com um arame. Né? Você vai colocar ele no chão lá, deitadinho, e marcar um retângulo. Você tem 300 metros. Qual é a maior área possível? Esse problema é muito interessante. Nós vamos usar aqui a mesma coisa, né? Vamos derivar e igualar a zero. Toda vez que é máximos e mínimos, deriva e iguala a zero, né? Bom, aqui nós temos o perímetro, que é a soma das medidas dos lados, né? Que é x mais y mais y. 2x mais 2y igual a 300, que é o perímetro, tanto de arame que eu tenho. E eu quero a maior área. A área é x vezes y, né? Que é base vezes altura. Então, tá aqui. Bom, qual dessas duas eu quero o máximo? Eu quero o perímetro, eu quero a área. Pelo problema aqui, está dizendo que eu quero a maior área. Então, eu quero o máximo da área. Se ele quisesse o máximo do perímetro, você ia chamar o perímetro de f. Como eu quero o máximo da área, eu vou chamar a área de f. Então, aquela grandeza que você quer o máximo ou mínimo, né? Você chama de f. Nesse caso, é a área. E deriva. Então, tá aqui. Bom, a função que queremos maximizar ou minimizar chamamos de f. Nesse caso, é a área. E derivamos ela.
Aí você fala, poxa, mas é uma função que tem duas variáveis, x e y, como é que eu vou derivar aqui, né? Ah, então você usa o perímetro, né? Você isola uma das variáveis na outra equação e substitui aqui, né? Então, vamos lá. Ora, 2x mais 2y igual a 300, né? Opa, a bateria está acabando e eu vou pegar aqui o cabo para conectar a bateria, tá? Então, olha só. Eu pego o meu perímetro, isolo o y, né? Aqui no perímetro. E então vai ficar 2x mais 2y igual a 300. Isolo o y, fica 2y igual a 300 menos 2x. Passo o 2 dividindo, vai dar 150 menos x, né? Ele divide aqui. 150 menos x. Aí eu pego esse y, substituo na área aqui, ó, né? Então é isso, né? A grandeza que você quer maximizar ou minimizar, você chama de f, que no caso é a área. Na outra equação, você isola uma das variáveis e substitui nela, né? Então eu isolei o y, substitui aqui. Então vai ficar x vezes y. X vezes 150 menos x, tá? Guarda esse y que nós vamos usar no final daqui a pouco. Muito bem. Então essa é a função f que eu quero derivar. Eu poderia derivar isso aqui pela regra do produto, mas eu preferi multiplicar primeiro, então vai ficar 150x menos x ao quadrado. Agora sim eu derivo, né, igual a zero. Por quê? Eu não quero achar máximos e mínimos, nesse caso eu quero máximo. Para achar máximos e mínimos, o que que eu faço? Derivo igual a zero. Né? Então foi isso que eu coloquei aqui. Vou derivar igual a zero. Então a derivada aqui de 150x é 150, a derivada de menos x ao quadrado é menos 2x igual a zero. 150 menos 2x igual a zero, menos 2x igual a menos 150, né? Faltou um zero aqui. Então, x é 75. É o ponto de máximo, né? Ponto de máximo, porque se você derivar de novo, né, deriva de novo aqui, ó, vai dar menos 2, negativo, e não tem onde substituir 75. Né? Então, a derivada segunda é menos 2, não tem onde substituir 75, menos 2 é negativo, então esse ponto é ponto de máximo. Né? Toda vez que a derivada segunda é negativa, o ponto é ponto de máximo. Pronto, então esse é o ponto de máximo, esse é o x, mas essa não é a área máxima, a área é x vezes y. Né? Então, eu só achei essa medida aqui, que é 75. Como é que eu acho o y? Lembra que eu pedi para você guardar o y? Aqui, ó. Pronto. Então, se o x é 75, o y é 150 menos 75, 75 também. Então, x é 75, y é 75. Qual é o valor da área? 75 ao quadrado. Né? Que está dando aqui esse resultado de 5.625 metros quadrados, porque aqui a unidade foi em metros. Né? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês com esses 4 conceitos de hoje, né? Primeiro conceito, taxa de variação instantânea. É só derivar a função, né? Taxa de variação instantânea é sinônimo de derivada. Outra coisa, velocidade. Se ele pedir a velocidade e te der a posição, deriva a posição. Aí você tem a velocidade instantânea, né? Não é média. Se ele pedir aceleração, aí você tem que derivar quem? A velocidade, né? Tudo isso instantâneo. Regra da cadeia, nosso terceiro conceito, né? É aquela regra que nos ajuda a derivar funções compostas, né? Então, por exemplo, derivada do cosseno vezes exponencial, deriva de fora, menos seno calculada na de dentro, repete a de dentro, vezes a derivada da de dentro, né? Que nesse caso é ela própria. E aqui vários exemplos de como usar essa regra da cadeia, derivada da de dentro, vezes a derivada da de fora calculada na de dentro, né? E o último conceito aqui, máximos e mínimos, né? Então, nós vimos que para encontrar máximos e mínimos, você primeiro encontra os pontos críticos, que são os resultados dessa equação, né? Deriva igual a zero. Pega cada ponto crítico, substitui na derivada segunda. Né? Se a derivada segunda é positiva, o ponto é de mínimo. Se a derivada segunda é negativa, o ponto é de máximo. Né? E se a derivada segunda é zero, nada se conclui. Não é isso? Então, aqui estão os exemplos. Ó, derivei, igualei a zero, achei o ponto crítico. Substituir na derivada segunda. Nesse caso, eu não tenho que substituir, mas né, dá para fazer. Dá para encontrar se é positivo ou negativo. Então, é positivo, ponto é de mínimo. Né? Se tivesse dado negativo, o ponto seria de máximo. Nesse outro exemplo, nós fizemos a mesma coisa, né, para encontrar máximos e mínimos. Derivamos, igualamos a zero, né, achamos os pontos críticos. Derivamos uma segunda vez, substituímos cada ponto crítico. Ao substituir cada ponto crítico, quando a derivada é negativa, o ponto era de máximo. E quando a derivada era positiva, a derivada segunda, né, o ponto era de mínimo. E aplicamos esse importante problema aqui de geometria para encontrar a área máxima, né, do retângulo que você pode construir com 300 metros de arame. E nós vimos aqui que você primeiro encontra a equação do perímetro, depois a equação da área. Aquela equação que você quer máximo ou mínimo chama de f, que no caso é a área. Né? Na outra equação você isola uma variável, substitui aqui para poder derivar. Então, isolei no perímetro, né?
a variável y, substituí na função da área e derivei a função área, igualei a zero para achar os pontos críticos. Nós temos aqui o único ponto crítico é x igual a 75, né? E aí, pronto, então esse é o ponto de máximo. Encontra o y primeiro, né, para encontrar a área. Então, 75 é o x, y igual a 150 menos 75. O y vai ser 75. E a área máxima, finalmente, aqui, né? X vezes y, 75 ao quadrado, né? Então, tá aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí nesse entendimento desses conteúdos relacionados a derivadas de funções, né? E na próxima aula nós vamos continuar com estudos de derivadas para construção de gráficos, beleza? Que é o último assunto aí de derivadas. Então, até a próxima. Até mais.